Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje vamos fazer aqui um giro sobre as principais notícias envolvendo o clima, tá? Nós aí já em meados da atual safra 23/24, com alguns fatores ocorrendo aí com relação ao clima e como isso pode vir a influenciar a safra em andamento, tá certo? Primeira notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje é do Metsul Meteorologia, com o título Veja o que está vindo do Uruguai para o Rio Grande do Sul. Correntes de vento se informam nesta segunda-feira do Uruguai para o território gaúcho com a atuação de um centro de alta pressão, ou seja, temperaturas frias, temperaturas geladas para a atual época do ano. Aí vocês podem ver aqui na fronteira com o Uruguai, entre as estações oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, muito baixas temperaturas para o começo do verão. 13,4 foi aí a temperatura em graus Celsius coletada nessa estação localizada em Jaguarão, que faz fronteira com a cidade uruguaia de Rio Branco. Outras localidades da fronteira do sul também anotaram mínimas baixas para essa época do ano. Casos aí do Chuí, com 15 graus, Quaraí com 15,2 e Cangaçu com 15,5. Livramento também 15,4. As estações oficiais do IMET apontam mínimas baixas para o fim de dezembro. Ainda em Bagé, São Gabriel, Dom Pedrito e Uruguaiana. Então aí, situação de frio no extremo sul brasileiro, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Teve aí também no município de Erval 3,3 graus Celsius. Situação curiosa, uma massa polar, massa de ar frio aí entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, que traz temperatura baixa. O tempo seco e mais aberto lá no Uruguai favoreceu a queda maior de temperatura, sobretudo em departamentos do sul e do leste do país. O ingresso de massa de ar frio vai garantir uma semana do ano com temperatura agradável na maioria dos dias, porém aí pode estar trazendo seus problemas, certo que no Rio Grande do Sul a maioria dos produtores plantam soja um pouquinho mais tarde, é a principal cultura da safra, mas já pode estar acarretando problemas, lembrando que a soja, uma fabácea, assim como o feijão, ela tem sua temperatura ideal, ali em torno de 20, 25 graus, e temperaturas tanto abaixo quanto acima disso, aí no escalonamento dos graus Celsius, podem vir trazer problemas no normal desenvolvimento da cultura. Vamos para a próxima notícia aqui no nosso tour, todas as notícias de hoje, tá? Notícias atualizadas. Vamos aqui para o blog souagro.net. Vamos tratar agora do oeste do Paraná, com o título aí da Tatiana de Bertolino, Seca, produtores mostram as situações críticas da lavoura de soja no oeste do Paraná. Aqui tem um vídeo, depois eu vou compartilhar com vocês. A chuva, não é que não veio, assim, tá ocorrendo uma situação muito parecida com a do ano passado, né? Os produtores aí que estão abrindo o plantio, no jargão agronômico, que seriam os produtores ali com a eminência do ZARP, com a eminência do zoneamento, eles já iniciam aí também o seu cultivo. Então, a princípio, com a abertura das chuvas, com ali em volta de outubro, novembro, onde ocorreu esse plantio, de outubro a novembro, com a abertura das chuvas, as plantas vêm com um bom desenvolvimento, as plantas iniciam ali nos seus estádios iniciais de uma maneira esperançosa, de uma maneira que o produtor olha e diz, nossa, como está bem formada, como vai vir em boas condições a minha lavoura, aí no decorrer do desenvolvimento, no florescimento, na frutificação e posteriormente no enchimento do grãos. Mas ali no oeste do Paraná nós podemos colocar aí já a princípio, é o princípio do terceiro ano de problema,
A chuva veio de forma bem tímida na maioria das regiões. Na semana passada saiu um departamento do DERAL, que é o Departamento de Economia Rural. Tinha-se umas previsões para que esse bom desenvolvimento inicial continuasse, porém não se veio na quantidade suficiente, e o que se veio foi muito irregular, né? A gente brinca com as chuvas de manga, molha uma manga da camisa e a outra não. Foi uma chuva muito irregular, uma chuva que dentro, às vezes, da própria propriedade, propriedades maiores, ela chove bem em um lugar, chove nada em outro, chove medianamente em outra parte, então é muito difícil de ter essa irregularidade, certo? Aqui tem um vídeo que eles compartilharam aqui de um produtor de Marechal Cândido Rondon, vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Deixa eu parte. Então, aqui a gente pôde notar no vídeo que aí a soja, vocês podem ver a data de plantio 10 de setembro e a declaração aí do produtor. Situação da soja, chuva que falhou e não deveria ter falhado. Pé morrendo para tentar encher o grão, a ponteira da planta já se foi faz tempo, ou seja, morte apical das plantas na lavoura. E aqui um complemento da informação do pessoal da Sou Agro. A previsão não é das melhores. O culpado disso tudo é a laninha, que a gente sabe bem aí dos efeitos da laninha, que eles, segundo o meteorologista Reginaldo Ferreira, 3 anos consecutivos de laninha. O fenômeno começou e não terminou. Então, as chuvas não têm uniformidade, os períodos de seca são muito grandes. A gente sabe aí que na cultura da soja é vital, principalmente a partir do florescimento, da formação das vagens e posterior enchimento dos grãos, e que as chuvas sejam regulares e que sejam bem distribuídas ao longo do desenvolvimento da cultura. Então, aqui o relato deste produtor, que é o segundo ano de prejuízo com a safra, em maio deste ano, segundo a Conab, a seca sazonal, característica desse período na região central do Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, onde eu resido, geralmente aqui no sul do estado, ocorre um veranico entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro, apesar que aqui no Natal choveu bem, ontem, sábado, de sábado para domingo principalmente, teve uma chuva considerável. Segundo aqui o relato da Conab, provocou impactos menos intensos no desenvolvimento da lavoura do milho segunda safra em comparação com safras passadas. Realmente aí na safrinha houve uma estabilidade, houve umas chuvas até consideradas fora de época que deram a ela uma sobrevida, deram a ela um bom desenvolvimento, inclusive com altas produtividades de 400, 420 sacos por alqueiro. Foi uma safrinha considerável como um todo muito boa. Então, complementando a informação, toda a situação que acompanharam de perto, causadas pela açúcar no sul do Brasil, teve reflexo direto na economia. A avaliação do Banco Central, publicada trimestralmente, apresenta as condições da economia por regiões e por alguns estados do país. Segundo o relatório, a região sul sofreu uma retração na atividade econômica no primeiro trimestre do ano, impactada pela forte estiagem e pelo calor intenso. Em 2021, a safra também teve problema por conta da mudança de tempo. Então, 21, 22, 22, 23. E também já tem alguns relatos aí desde a safra 2021. Então, de dezembro de 2021, os dados divulgados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento tem aqui das principais culturas. A perda de soja, voleira em porcentagem, 37,8% da safra, 14,35 bilhões de reais, milho 42,1% está 2021, 1,59 bilhões, feijão 18%, 193,7 milhões, silagem 190,46 milhões e redução de leite 197,6 milhões de litros ou 407
milhões de reais. Também houve percas aí na produção de tabaco, batata, laranja, pastagens e hortaliças. No geral, toda a agropecuária acaba sendo muito desfavorecida com essa questão, com a seca. E, além disso, todo esse contexto de secas traz um excesso de temperatura, altas temperaturas, que causam, além do não desenvolvimento nos conformes, do bom desenvolvimento da lavoura, também trazem aí perdas por escaldadura, perdas por morte da planta como um todo, ali a temperatura do solo, principalmente em áreas onde não é de plantio direto, acaba ficando muito mais elevado, o solo ali retém muito do calor, então ocorre até ali uma espécie, a grosso modo, um cozimento do sistema radicular, que acaba prejudicando muito a planta, acaba causando a morte da planta. Então vamos para a próxima notícia. Essa aqui foi a notícia do pessoal do Sou Agronet. Laninha aqui do maissoja.com.br. Vamos ler aqui o título. Laninha começa a perder força a partir de janeiro. Então, o pessoal do Mais Soja trazendo uma informação que está esperançosa a todos os produtores envolvidos na safra atual, na lavoura aí de soja, milho, feijão, algodão, enfim, as mais variadas safras, as mais variadas produções que tem ao longo do Brasil, em toda a América do Sul e mundo. Conforme previsto, o mês de novembro foi de precipitações com baixo volume no Rio Grande do Sul. A maior parte da metade do estado ficou com precipitação muito baixa, 25 a 50 milímetros. Metade norte do estado teve acumulação de precipitação um pouco superior, entre 50 e 100. Todo o estado ficou com a precipitação inferior à normal climatológica em novembro. Essa notícia aqui, atualizada, tá bem? É datada do dia de hoje, 26/12. Aqui eles trazem alguns mapas, tá? Santa Maria, Camaquã, Bagé e Uruguaiana, que também tem Porto Alegre, Santa Vitória do Palmar, com as precipitações acumuladas, temperaturas máximas e mínimas. Essas são as informações aqui do gráfico. Vou deixar no link todos esses links, vou deixar ali na descrição todos os links com os sites para vocês acessarem e lerem na íntegra. A situação atual do fenômeno Enos, El Niño, oscilação sul e perspectivas. O esfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial continua ativo em novembro. A anomalia da temperatura da superfície do mar na região Ninho, 3,4, manteve-se entre menos 0,9 graus em novembro, e na região Ninho 1+2 em 1,4 menos graus Celsius. A temperatura de água na região Ninho 1+2 possui grande correlação com as chuvas aí do estado do Rio Grande do Sul. O relatório publicado pelo National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, em 8 de dezembro de 2022, tem aí previsões: 50% de probabilidade de manutenção de laninha no trimestre janeiro, fevereiro e março 23, também 50% de probabilidade do período neutro iniciar, ou seja, podemos aí ter um semestre de transição aí para quem quer saber aonde é essas regiões de ninho que eles estavam relatando, lembrando aí que o último El Ninho ele teve um aquecimento um pouco mais para baixo, esse que trouxe esses rigorosos danos às lavouras. Ele teve aqui mais ou menos a sua atuação, a grosso modo. As áreas de águas do Oceano Atlântico com anomalia de temperatura acima da média aumentou. Águas mais aquecidas próximas à costa do Rio Grande do Sul durante o verão são indicativos que as precipitações possam melhorar a partir de janeiro de 23. A anomalia de temperatura da superfície do mar em novembro de 2022 está aqui descrita na figura 3 da matéria. As águas superficiais do Oceano Pacífico
Observa-se os grandes bolsões de águas com anomalias negativas de temperatura entre o mês de setembro a dezembro de 2022. Estão descritos aqui na figura 4. Inclusive aí no último gráfico tem a redução na área de águas com anomalia negativas. Está aqui esse último gráfico. Aqui ele mostra a anomalia de temperaturas em graus Celsius superficial das águas na região equatorial do Oceano Pacífico em relação à profundidade de 0 a 300 metros, aqui datado nestes gráficos. Previsão de precipitação no trimestre de janeiro, fevereiro e março no Rio Grande do Sul. O International Research Institute for Climatic Society prevê que as precipitações ficarão dentro da NC, ou seja, da normalidade no Rio Grande do Sul. Dentro aí do modelo do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, ele prevê para os meses de janeiro a março precipitações acima da NC para o sul do Rio Grande do Sul e entre a NC e abaixo da NC para as demais regiões. Para fevereiro, as precipitações voltam a ficar abaixo. A maioria deles, dos modelos que a matéria cruzou, prevê que as precipitações ficarão próximas à normalidade ou acima. Já para fevereiro, a maioria dos modelos mostra que as precipitações ficarão próximas à NC ou abaixo. E para março, mais próximas à normalidade. A situação é de muita cautela, pois não se sabe se as chuvas virão uniformes, temporal ou espacialmente. Aí aqui mais uma imagem dentro da notícia, que é a precipitação total e a anomalia de precipitação prevista para janeiro, fevereiro e março para 2023 no Rio Grande do Sul. Está aqui bem mapeado em todo o estado. Certo? Vamos para a próxima notícia, aqui do AgroLink. Estiagem já começa a causar interferência sobre a cultura da soja. Aí em complemento também com nossos amigos aqui do Sou Agro. Uma matéria, complemento, trazendo informação parecida. Aqui também relativo ao Rio Grande do Sul, a safra de milho 2022 vem sendo acometida por mais uma estiagem. Já em algumas partes do estado já é a quarta consecutiva, aqui segundo o levantamento realizado pela Rede Técnica Cooperativa. Estima que em áreas de milho sequeiro, em média, os prejuízos relacionados à quebra de safra já atingiram dados atuais de 42% dos grãos em relação às expectativas de produção inicialmente traçada pelas cooperativas. As altas temperaturas, a ausência de chuva, especialmente durante os meses de novembro e dezembro, várias regiões já contabilizaram perdas superiores a 70%. Os dados foram coletados em 20 cooperativas ligadas à rede. Dessas, metade já se consolidaram perdas superiores a 50%. A estiagem também já começa a causar interferência sobre a cultura da soja. Até o momento, na área de atuação das cooperativas, 11% da área destinada à soja ainda não foi semeada, enquanto na área semeada, 15% da cultura ainda não emergiu. Segundo o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, os efeitos da seca são observados em todas as regiões do estado, exceto no noroeste. Essa irregularidade na distribuição de chuvas é o que difere o cenário da Laninha desta safra para a anterior. Ou seja, não é que está chovendo mais do que na safra anterior, porém essa chuva está muito mais irregular. A sua distribuição, conforme aí também foi mostrado nos gráficos aqui da notícia do Mais Soja, ele está muito, digamos assim, irregular, muito desproporcional nos locais que está caindo. Não está aquela chuva parelha, como o produtor gosta de dizer, né? Inclusive, como a gente já ressaltou no vídeo, pode ocorrer até dentro da propriedade chuvas irregulares, as chuvas convectivas de verão. E aqui, fechando o nosso vídeo, uma notícia do O Correio, semana de Ano Novo deverá ter temperaturas acima de 40 graus Celsius aqui em Cachoeira do Sul, no caso, diz a notícia, né? Então tá bem relativo aí ao município de Cachoeira do Sul. Eles trazem aqui
cenário que preocupa o agronegócio gaúcho, que sente os efeitos da estiagem provocada pelo fenômeno climático Laninha. Cultura como soja e milho, que geralmente são cultivados em solos relevos mais altos e secos, estão necessitando de umidade para se desenvolver. Isso aqui é um assunto mais geral, traz mais assim para o público em geral, porém está aqui ressaltando, então muita dificuldade aí na região do Rio Grande do Sul com seca, também na região oeste do Paraná, problemas com seca, então a região sul sofrendo bastante já com mais um ano de efeito do Laninha, tá certo? Espero que tenham gostado das informações e até o próximo vídeo. Forte abraço.